Que Deus continua nos abençoando poderosamente. Que a bendita graça do Senhor seja derramada em corações, nos corações que neste momento estão ouvindo esta mensagem. Que a palavra de Deus possa enriquecer a nossa alma com o poder do Espírito Santo. Que Deus possa falar em cada coração. Se há um necessitado neste momento, é este que vos fala nesta tarde. Eu sou tão necessitado como qualquer homem é necessitado de Deus. Porque todos nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo, ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então, que possamos aproveitar a oportunidade que Deus concede para nós. A cada manhã que nós despertamos do nosso sono, é uma oportunidade que Deus nos concede. Mais um dia de vida, porque esta vida que temos, tanto no natural como no espiritual, só Deus é capaz de sustentá-la. Porque todas as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus, ele é o único poderoso que pode e que é capaz de nos sustentar. Porque se não for Deus nos guardando durante todo o nosso trajeto da nossa vida, nós estamos irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor Deus é um Deus tão riquíssimo em misericórdia que Ele tem nos guardado até esse presente momento. E sobre aqueles que temem ao Senhor, Deus prometeu o anjo do Senhor, um anjo, porque assim nos promete as Sagradas Escrituras, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra e os guarda. O profeta de Deus nos ensina na mensagem que quando uma criança nasce, ele tem um anjo a seu favor, a favor da sua proteção, a favor da sua vida. E da mesma forma, o Filho de Deus, quando nasce de novo, nós temos ao nosso favor, em nossa proteção, o anjo do Senhor, que nos guarda e nos proteja. Nós, muitas das vezes, não percebemos os milhares de livramentos que Deus tem nos dado. Porque muitas das vezes os nossos olhos naturais não conseguem captar a presença do anjo de Deus. Somente com os olhos espirituais podemos captar a presença de Deus, porque com os nossos olhos naturais jamais poderemos captar. Quantas vezes nós temos passados por momentos difíceis, em lugares perigosos, muitas das vezes até no trânsito ou na rua, e Deus está ali, nos protegendo com seu anjo,
o qual ele é ordenado pelo Deus Todo-Poderoso, porque os anjos de Deus, ele cumpre as ordens divinas de Deus Todo-Poderoso, a favor de nós, a favor dos seres humanos. E até mesmo pessoas que nem mesmo conhecem o Evangelho, e Deus, muitas das vezes, protege e guarda aquela pessoa, porque Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é cheio de benignidade, de bondade, ele é cheio de amor, ele é cheio de graça para com os seres humanos. Nós, os seres humanos, que muitas das vezes somos ingratos para com Deus, esquecemos muitas das vezes de agradecer a Deus pelos livramentos que Deus tem nos concedido. Mas nesta tarde, nós estamos sendo advertidos, admoestados a agradecer a Deus pelas grandes coisas que Deus tem feito por nós. Então, vamos ler as Escrituras. Leremos em 1 Samuel, é o capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vê você o que é uma visão? É a palavra, diretamente de Deus. Segundo as Escrituras, a palavra de Deus vem diretamente através dos profetas enviados de Deus. Porque, segundo Amós, capítulo 3, versos 7, a Bíblia nos mostra que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiramente ter revelado os seus mistérios aos seus servos profetas. E também em outras escrituras, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus nos diz: e temo-nos firme a palavra do profeta, a qual bem fazer estar atento, como a luz que ilumina em lugar escuro, para que assim possamos chegar a estas verdades. Somente através do profeta de Deus. A palavra de Deus é como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações, em vossos corações. É a palavra diretamente de Deus. Isso sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então, ali estava, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. O Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. Ele disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez.
E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que te chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, de 1 ao 10. Ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara. Você vê a importância da voz de Deus. Era muito rara ouvir-se a voz de Deus. Por quê? Porque desde então não havia nenhum profeta. Até que Deus levantou Samuel. Porque não havia nenhuma visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima. Como naqueles dias as pessoas haviam se apartado. Tinha uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinha um ministro chamado Eli, que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. Não é o que acontece hoje? Hoje a maioria dos ministros, pregadores do Evangelho, eles só ensinam e pregam o que as pessoas desejam ouvir. Mas um verdadeiro ministro da palavra de Deus, ele não vai pregar o que as pessoas querem ouvir. Aquele homem que foi chamado por Deus e permanece no seu chamado, ele vai pregar aquilo que Deus mandar ele pregar, não importando o que suceda, o que aconteça. Aquele homem foi chamado por Deus, ordenado por Deus, ele permanecerá com o seu chamado e permanecerá na verdade de Deus, na palavra prometida de Deus. Agora, é necessário que aquele homem que foi chamado por Deus, ele também receba o Espírito Santo. Porque o homem que prega o Evangelho, ele necessita ter na sua vida duas experiências muito marcantes. Uma é o chamado de Deus, a comissão de Deus. E outra é receber o Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo, por quê? É o Espírito Santo que nos conserva na palavra. É o Espírito Santo que nos mantém na palavra central, centralizado na palavra. Porque sem o Espírito Santo, ninguém vai permanecer na palavra, centralizado na palavra. É necessário que cada homem de Deus que prega a palavra receba na sua vida o chamado de Deus, a comissão de Deus, mas também, sobretudo, o batismo do Espírito Santo. Porque Judas Iscariotes foi um homem chamado por Deus para pregar o Evangelho. Se você observar nas Escrituras e quiser ler, em São Mateus, capítulo 10, quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, comissionou os seus apóstolos, os 12 apóstolos,
estava ali Judas também, que também foi comissionado por Deus. O ministério de Judas Iscariote era um ministério no Espírito Santo. Ele tinha um ministério de Deus, Judas Iscariote, mesmo sendo ele um diabo. Mas o seu ministério era de Deus. Mas o que acontece é que Judas, ele não perseverou na palavra. Ele foi até uma altura na palavra. A questão não é começar na palavra, é perseverar na palavra. E Judas, ele foi bem tão próximo do Espírito Santo. Ele não chegou a receber o Espírito Santo, mas ele se desviou antes que a promessa de Deus, a qual fora dado, fosse derramado ali no dia de Pentecoste. Judas Iscariote, ele não alcançou o dia de Pentecoste. Ele se desviou por causa do dinheiro. E hoje, nos dias no qual nós estamos vivendo, há muitos pregadores com o coração preso no dinheiro. E por causa dessa cobiça pelo dinheiro, tem se desviado da verdade. Muitos estão à beira do caminho por causa do chamado dinheiro, porque tem colocado seus corações ao dinheiro. E Judas, diz a Bíblia, que ele amava o dinheiro. E muitos ministros hoje estão com seus corações no dinheiro. Estão com seus corações nos dízimos e nas ofertas. E por isso estão desviados da palavra. Não estão pregando a palavra de Deus conforme ela é, conforme ela deve ser pregada. Mas que Deus nos guarde desta hora. Que Deus nos proteja e nos conserva no centro da palavra, no caminho verdadeiro da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos líderes hoje, denominacionais, estão negando o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, negando outras escrituras, porque se eles pregar Atos 2:38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se eles pregar isto e permanecer as suas denominações, os sistemas, colocam eles para fora. Então eles, por causa dos dízimos, por causa da popularidade, estão negando estas verdades da palavra e outras verdades das Escrituras, conforme está registrado em São João, capítulo 3, o lava-pés, a Santa Ceia, o vinho puro, o pão asmo, negando o profeta desta era, e até mesmo muitos que se dizem desta mensagem, estão negando certas verdades da mensagem que o profeta de Deus pregou para esta era. Porque o profeta de Deus, ele pregou unicamente a Bíblia. Ele não vem trazer nenhuma doutrina própria dele. Porque o profeta de Deus veio nos trazer de volta a palavra original, que é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse.
Por isso é necessário o Espírito Santo, para que assim não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecemos centralizados na verdade das Escrituras, na sua totalidade. Agora, não basta nós permanecermos 99% da palavra, é necessário que nós permanecemos 100% na palavra. Porque o profeta de Deus, ele nos mostrou nas mensagens que ele pregou, que também tem o tão parecido. Este é aquele que tem o 95% da verdade, outros chegam até a 99%, mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós permanecemos 100% nas Escrituras. Por quê? São Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo deixou claro para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eva, lá no princípio, em Gênesis, ela obteve 100% da palavra, quando Deus lhe mostrou nas Escrituras que ela deveria permanecer na palavra de Deus que Deus tinha estabelecido para a sua era, a qual ela estava vivendo. Mas ela não permaneceu 100% da palavra. Satanás lhe apresentou até mesmo 99% da palavra. Foi o 1% que Eva descreu da palavra e trouxe todas o caos o qual estamos vivendo hoje. Eva, ela permaneceu apenas em 99%. Porque a maior mentira que já foi dita em todos os tempos tinha 99% de verdade. Isso foi dito lá pela serpente a Eva, porque Deus tinha dito para Eva: de toda árvore que está no jardim comereis, mas na árvore que está no meio do jardim dela não comereis e nem tocareis, porque no dia que comedes, certamente morrerás. Deus estabeleceu aquela lei, era uma lei de Deus. A palavra é uma lei, a lei de Deus. E ela não permaneceu, Eva, ela não permaneceu no centro da palavra, ela não permaneceu 100% da palavra. E hoje, lamentavelmente, as igrejas não têm permanecido 100% na palavra. Há muitos grupos que se diz da mensagem, não estão 100% na palavra, não estão vivendo e nem pregando 100% da palavra de Deus. Por isso nós temos muitas facções, muitas divisões, e isto não começou agora. Essas divisões entre grupos e mais grupos, chamados da mensagem, isto não começou ontem, nem mês passado, nem o ano passado. Isto vem acontecendo há mais de 30 anos. E pelo andar da carruagem, a tendência é aumentar as divisões. Por quê? Porque muitos não estão vivendo no verdadeiro amor de Deus. É a falta do amor divino nos corações que provoca as facções, as divisões. Porque a noiva de Cristo, ela não se facciona.
A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não se divide. A Bíblia nos mostra que o corpo de Cristo não se divide. O corpo de Cristo, ele permanecerá unificado em uma só fé, um só Senhor, um só batismo, sem interpretações particulares. Por quê? Porque Deus não precisa de intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Somente o Espírito Santo é capaz o suficiente de interpretar a sua palavra. Mas hoje em dia existem muitas interpretações na mensagem, interpretações particulares e interpretações privadas. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela permanecerá no original. A primeira noiva caiu, não permaneceu na palavra original, que foi Eva. A segunda noiva de Cristo também caiu, não permaneceu no original. A igreja que foi estabelecida, fundada no dia de Pentecoste, muitos não permaneceram, mas em cada era sempre houve um pequeno rebanho que permaneceu na palavra original. Esta noiva da última era, diz o profeta de Deus na mensagem, o Cristo é o mistério de Deus revelado, que esta noiva não cairá. Ela permanecerá na palavra original, através da mensagem que Deus tem nos enviado de Malaquias capítulo 4. Porque, irmãos e ouvintes, o que eu vou falar agora pode ser um pouco forte. O diabo também está na mensagem, mas a mensagem não está nele. Porque o diabo também sabe que o profeta de Deus, ele é um homem chamado por Deus, foi um homem chamado por Deus, e o diabo também sabe que esta mensagem de Malaquias capítulo 4 é a verdade. O diabo também sabe que Apocalipse capítulo 10, verso 7 é a verdade, ele sabe disso. Mas ele não permanece nesta verdade. Então, meu irmão, não é o máximo importante você saber que a mensagem é verdade. O ponto necessário é nós estarmos nesta verdade e esta verdade estar em nós. Porque o que faz a diferença é o espírito da palavra estar em nós. É o espírito da mensagem. Porque nem todos que estão na mensagem estão no espírito da mensagem. Agora, quando nós estamos no espírito da mensagem de Deus, esse espírito que é o Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo que produziu esta palavra, que produziu esta mensagem, que a palavra e a mensagem é a mesma. Você não pode separar a mensagem da Bíblia, da palavra, porque a mensagem é a Bíblia revelada. Esta é a verdade. Então, o que faz a diferença é estarmos no espírito da palavra. Porque é o espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. Disse o Senhor Jesus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, é necessário que nós busquemos muito mais o espírito da palavra, o autor desta palavra, este autor que é o Espírito Santo, o grande revelador da palavra,
Ele é o único que é capaz de nos mostrar as verdades escriturísticas da palavra de Deus. E abrir o nosso entendimento para que nós possamos captar a verdade de Deus. Deus, ele tem levantado homens para pregar esta verdade. Na verdade, são muito poucos os verdadeiros homens comissionados por Deus para pregar esta palavra conforme ela é. Falsos profetas, o mundo tem demais. O país tem demais. Porque isso está profetizado nas Escrituras que surgiria muitos falsos cristos e falsos profetas. Agora, é uma profecia, isso é escriturístico e ninguém pode anular isto. Mas também Deus tem levantado verdadeiros profetas de Deus, verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Deus tem os seus ministros. O Senhor Jesus Cristo tem os seus pregadores, os seus ministros, para sustentar a verdade da palavra, para dar continuidade do seu ministério. Porque o ministério quíntuplo de Efésios, capítulo 4, verso 11, é o que está dando continuidade do ministério de Cristo aqui na terra. Porque Deus, o Espírito Santo, ele estabeleceu esses ministérios para que a igreja pudesse ser blindada de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, para que a igreja de Cristo, os santos, pudesse crescer na fé, pudesse chegar à unidade da fé, para que pudesse chegar ao conhecimento do Filho de Deus, para que pudesse crescer na estatura do varão perfeito. E Deus tem levantado estes homens, muitos poucos, mas Deus, ele tem a promessa. Se aonde você congrega, estes ministérios não estão em operações, o que é necessário fazer? É necessário fazer aquilo que o profeta de Deus nos ensinou. Ele disse na mensagem a ele ouvir, parágrafo 99, o que nós necessitamos hoje é de um ajuntamento de oração e permanecemos ali em orações até que o Espírito Santo desça na adoção e coloque ali apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É isto que necessitamos. Lê isto lá na mensagem a ele ouvir e outras muitas mensagens que o profeta de Deus nos pregou. Agora, se nós cremos na mensagem do profeta, essas verdades não podem ser negadas. Essas mensagens, todas elas, não podem ser negadas, porque nós temos que tomar toda a verdade de Deus. Porque eu já disse, e digo de novo, porque muitos dizem, alguns, é tempo de voltar o profeta no púlpito. Agora eu pergunto, se Deus quisesse o irmão Brana no púlpito pregando, eu pergunto para você, meu irmão, Deus teria levado ele? Deus teria mantido ele aqui conosco, com vida, nesta terra, se Deus quisesse ele pregando no púlpito. Então, isto tem que ser considerado. Se Deus levou o irmão Brana para a glória, para estar lá na sexta dimensão,
aguardando o arrebatamento coletivo, é porque ele terminou o seu ministério como homem, mas a sua mensagem ainda está aqui, ela ainda está em evidência, porque o ministério do profeta não terminou. E Deus tem levantado homens para sustentar, para dar continuidade a este ministério. De Malaquias, capítulo 4, verso 5, Apocalipse, capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Deus tem levantado, muitos falsos também têm se levantado, porque também está prometido na palavra que muitos falsos se levantariam no nosso meio. Falsos, ungidos. Então, se nós queremos permanecer naquilo que é original da palavra de Deus, temos que buscar o Espírito Santo. Clamar a Deus para que Ele possa nos dar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, ninguém jamais permanecerá no original. É necessário que esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o doador dos dons espirituais, é o Espírito Santo que levanta os homens para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que distribui segundo a sua vontade. A Bíblia nos mostra isto na palavra, que as manifestações do Espírito é dada a cada um conforme aquilo que for útil. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua missão. Cada um tem que esperar em Deus. Se você sente um chamado de Deus na sua vida, espere em Deus até que aquilo se manifeste, se evidencie na sua vida. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Mas o que acontece, muitos têm se desviado da originalidade da palavra. Ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia nenhuma visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado. Tinha uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinha um ministro chamado Eli, que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. Muitos ministros hoje têm se desviado da verdade, do original, da mensagem original, e estão com muitas interpretações particulares. Você que diz que não necessita de ministério, você que diz que não precisa do quinto aos Efésios, você está equivocado, você está mentindo. Você responderá por esta mentira. Você está negando a palavra, você está tirando da palavra. E ai daqueles que aumentarem ou tirar da palavra. Muitos dizem, eu tenho a mensagem, eu tenho tudo. O que adianta você ter a mensagem do profeta no papel? Se está na mensagem, tem que estar em evidência na congregação. Não basta você ter a mensagem no papel. É necessário que estas mensagens que foram pregadas pelo profeta de Deus estejam em evidência em nossas congregações. Caso contrário, vão ter que responder diante de Deus. Dizer que não precisa mais, tem muitos grupos dizendo que nem necessita mais de dons espirituais. Isso é tirar da palavra. Você dizer que não necessita de dons espirituais na congregação. Quando fala-se em dons espirituais, eu não estou me referindo apenas a dom de línguas, ou dom de profecias, ou interpretações. Eu estou me referindo a 9 dons espirituais.
acompanhado de 5 ministérios que foram chamados, sido por Deus, ordenado por Deus e prometido na palavra. Se você diz que não necessita mais de 5 ministérios em operações na igreja, no corpo de Cristo, você está negando o corpo de Cristo. Isso é a mesma coisa de negar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí depois nós condenamos aquele grupo que não crê mais no sangue. E nós estamos também negando, muitas das vezes, os ministérios na igreja. O ministério do Espírito Santo, ele é um ministério fértil, ele se reproduz. O ministério de Deus, ele é fértil, ele se reproduz. Agora, o ministério híbrido, ele não se reproduz. Eu digo com toda certeza, sem nenhum medo de errar, quem não quer se reproduzir, ou não está se reproduzindo, o seu ministério é híbrido. Isso é ministério híbrido. Ministério que não se reproduz. Pregadores com 30 anos de ministério, 30, e não se reproduz. Não conseguiram, através do seu ministério, levantar outros ministérios, sendo que o ministério do irmão Branham, que foi um ministério de Deus, e através do ministério do irmão Branham, outros ministérios levantaram. O Senhor Jesus Cristo foi um ministério levantado por Deus, e o Senhor Jesus Cristo, ele gerou o ministério. O seu ministério se reproduziu, porque era um ministério fértil. Ele levantou 12 apóstolos. Mais adiante, mais 70. Então, o ministério do Espírito Santo, ele é fértil, ele se reproduz. É necessário buscarmos esse Espírito Santo, porque este é o Espírito Santo que pode gerar estes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Somente o Espírito Santo, porque ele é o doador de todos os dons espirituais. A noiva do Senhor Jesus Cristo, diz o profeta de Deus, na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, ela produzirá 9 frutos espirituais e 9 dons espirituais. Esta é a noiva do Senhor Jesus Cristo e ela permanecerá com a palavra. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é a continuação do livro de Atos, do Atos dos Apóstolos, que não é meramente Atos dos Apóstolos, diz o profeta, é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Então é necessário, por quê? Porque se nós, a noiva de Cristo, se ela nasceu da verdadeira oliveira, ela vai produzir a mesma vida que está na videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está falando que ele, Jesus Cristo, é a videira verdadeira. Nós somos a vara. E a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira, que é Jesus Cristo. É uma expressão simbólica. É o natural tipificando o espiritual. É uma aplicação espiritual que Jesus Cristo nos deu ali em São João, capítulo 15. Então é necessário que você nasça desta videira para que possa produzir a mesma vida que está na videira, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória.
Mas o que acontece é que muitos não nasceram desta videira, eles foram enxertados nesta videira. Estão vivendo, na verdade, da vida da videira, mas estão produzindo outras coisas. Por quê? Porque não nasceram, foram enxertados. Se você enxerta limão numa laranjeira, aquele limão, ele vai viver da vida daquela laranjeira, mas ele não nasceu da laranjeira. Ele vai produzir limões. É a vida que está nele. Por isso que tem muitos sistemas hoje. Porque muitos não nasceram da videira, foram enxertados. Aí começaram a produzir frutos metodistas, frutos, ramas, metodistas, ramas, batistas, assembleianos, presbiterianos e congregações cristãs chamadas do Brasil e outros sistemas, porque foram enxertados, e até mesmo muitos grupos da mensagem não nasceram dessa videira, porque se nascesse da videira, estariam produzindo os frutos da videira, que é Jesus Cristo. Estariam produzindo os atos dos apóstolos. Estariam manifestando as mesmas obras que os apóstolos manifestou. Estariam produzindo os mesmos resultados que a igreja primitiva de Atos 2, Atos 3, Atos 4 produziram. A igreja primitiva de Atos capítulo 2, como todo o livro de Atos, e ali segue o livro de Coríntios, Romanos e os demais livros, que é toda a palavra, o Espírito Santo deu sequência ao ministério do Senhor Jesus Cristo e produziu tudo o que Jesus Cristo produziu, e muito mais do que aquilo, porque Jesus Cristo disse nas Escrituras que em verdade vos digo que aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus em São João, capítulo 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. O Senhor Jesus Cristo falou isso, ele prometeu. E fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. É uma promessa. E o livro de Atos dos Apóstolos cumpriu esta promessa que Jesus Cristo deixou. Cumpriu na íntegra. Por quê? Porque a igreja primitiva, que estava lá em Atos capítulo 1, esperando a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu. E todos aqueles irmãos, quase 120 almas, foram cheios do Espírito Santo. Começaram a produzir os mesmos frutos da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham verdadeiramente nascido daquela videira verdadeira. E também, durante todas as eras, todos aqueles irmãs que nasceram daquela videira, na era de Éfeso, de Hermina, de Pérgamos, e assim sucessivamente até a era de Laodiceia. A noiva de Cristo vai produzir os mesmos frutos, as mesmas obras de Atos capítulo 2, que é Atos do Espírito Santo, porque a noiva de Cristo, durante todas as eras, nasceram da verdadeira videira verdadeira de Deus, que é Jesus Cristo. Então é necessário o poder transformador, para que assim possamos ser transformados, para que assim possamos produzir o que Jesus Cristo prometeu, produzir o que o ministério do profeta de Deus nos deixou, nas mensagens que ele pregou. É isto que se faz necessário, é buscar
o Espírito Santo. Agora, é necessário o novo nascimento, o poder transformador. Porque sem este novo nascimento de Deus na nossa vida, que é uma obra do Espírito Santo, ninguém de si mesmo vai nascer de novo. O máximo que você pode fazer, que eu posso fazer, é orar a Deus, se separar, obedecer a palavra. Uma obediência completa à palavra de Deus, diz o profeta, nos dá direito ao sinal. Em Atos capítulo 5, verso 32, está lá escrito para todos nós. Nós somos testemunha destas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Agora, como podemos querer receber o Espírito Santo obedecendo parte da palavra? Mas é uma obediência total. Receber o Espírito Santo se faz necessário você e eu regar, alimentar este Espírito Santo. E o Espírito Santo ele só se alimenta da sua palavra. O Espírito Santo jamais nos guiará fora das Escrituras. O Espírito Santo nos manterá e nos conservará na palavra prometida desta era, no centro das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus possa nos abençoar, nos enriquecer, nos fortalecer e dar-nos aquilo que necessitamos. Porque o que nós necessitamos hoje é de mais de Deus, é de buscar mais a Deus, é de se humilhar mais na presença de Deus. Por quê? Porque os dias são maus. O diabo, ele é astuto. Ele sabe que com a sua astúcia ele tem muito mais lucro do que com a sua violência. Porque Satanás, nas eras passadas, ele usava a violência. Cova de leões, fogueiras e outros meios de torturas, como os irmãos primitivos foram torturados fisicamente. Mas hoje as táticas de Satanás mudaram. Hoje Satanás tem entrado sorrateiramente com as suas astúcias, camufladamente, se disfarçadamente de cristão, de ministro da justiça, mas muitas das vezes são lobos vestidos de ovelhas. Por isso é necessário do Espírito Santo na nossa vida, para nós podermos ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que é do homem e daquilo que é do diabo. Porque muitas das vezes o diabo, com a sua astúcia, vem com coisas que aparentemente parecem ser de Deus, mas não é. Por isso é necessário a revelação do Espírito Santo. É o único que pode. Não é necessário você ser sábio em si mesmo. Não se necessita você ser intelectual. Porque Satanás, ele trabalha no nosso intelecto. O profeta de Deus diz que homens intelectuais são endemoniados. Deus, ele trabalha através do Espírito Santo nos nossos corações. Ele revela a sua palavra pelo Espírito Santo em nossos corações. Por isso se faz necessário este grande Espírito Santo na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.